A gente vai continuar repercutindo a questão do dólar. Na última sexta, ele voltou a fechar em alta diária a R$ 6,18. Hoje, a moeda americana continua operando em queda. Agora, essa queda reduziu, uma queda de apenas 0,14%. Está operando nos R$ 6,17. A gente vai conversar um pouco mais sobre o mercado de câmbio, agora com o consultor da Associação Brasileira de Câmbio, a Abracan. Tudo bem? Márcio Estrela, muito bem-vindo. Bom dia, Muriel, bom dia aos telespectadores. Estrela, quero muito te ouvir sobre esse cenário e essas discussões em torno do dólar. A gente sabe que especular e olhar para frente, tentar entender o que vai acontecer com o dólar daqui a alguns meses, é realmente um tiro no escuro. Não tem muito bem o que fazer, é difícil imaginar o que vai acontecer. Mas olhando agora, por exemplo, para essa primeira semana aqui que a gente está vendo, inclusive uma semana com mais liquidez. O que esperar? A gente viu as últimas semanas do ano de 2024 como foram. Foram semanas intensas, mas principalmente semanas em que, se não existia intervenção do Banco Central para vender dólares, por exemplo, o dólar disparava, o dólar subia. O que esperar, então, desse começo de semana, desse começo de ano, num cenário como o que a gente está enfrentando nesse momento? Bom, realmente, né, agora o jogo começa hoje, né? As duas últimas semanas eram semanas com muito pouca liquidez no mercado, que o mercado opera bem pouco, um volume pequeno, né? Como você já colocou, eu tenho uma brincadeira, fazer previsão, né, principalmente para dólar, é uma coisa desafiadora, né? Eu até gosto de fazer uma brincadeira que a única certeza que os economistas têm em relação às suas previsões de início de ano é que no final do ano quase certo a maioria delas vai estar errada. Então, prever dólar, né, no longo prazo no Brasil é bem difícil. Mas, assim, a gente consegue, sim, analisar o curto prazo no Brasil, consegue analisar a tendência, tá? E o que a gente vislumbra para o dólar no curto prazo? A gente vislumbra uma certa suavização do dólar. Existiu em dezembro um dólar acima do que os fundamentos econômicos explicariam para a cotação. É o que se poderia dizer de um overshooting. E esse overshooting obrigou o Banco Central a fazer intervenção. O Banco Central faz intervenção não porque ele tem uma meta de câmbio, ele faz a intervenção quando ele identifica desequilíbrio. E a gente sabe que no Brasil o dólar ele não é definido pelo mercado spot. O dólar no Brasil ele é essencialmente resultado do dólar futuro, o dólar futuro que é negociado na B3. Então, a partir do momento em que você tem um dólar futuro negociado, a gente deflaciona isso pela taxa de juros e chega a um dólar no valor presente. O que acontece em alguns momentos e o que aconteceu em dezembro? Se abriu espaço para uma arbitragem acima do equilíbrio, ou seja, o dólar de curto prazo estava desalinhado com o dólar de longo prazo, que é o definido. Então, o Banco Central, quando ele identifica essas incongruências, ele, em alguns momentos, ele entra oferecendo a liquidez. Então, naquele momento, o Banco Central precisou oferecer liquidez no curto prazo. Então, ele entrou fazendo leilão de spot e dando linhas em dólar. Quando o desequilíbrio está no longo prazo, ele faz swaps, mas que não foi o caso. Então, isso foi o que aconteceu em dezembro. E agora? Tá? O Banco Central vai continuar intervindo no câmbio? É pouco provável. Vai depender se ele voltar a identificar esses desequilíbrios. O que é de se esperar, Muriel? O que seria o normal, entre aspas, no curto prazo? É o dólar e essa variação vai continuar, mas vai sendo suavizada, principalmente a partir da sinalização forte que o Banco Central deu de 2 aumentos de 100 basis points, de 1% nas duas próximas reuniões. Isso é um valor, uma sinalização que deve trazer um dólar mais para um valor mais de equilíbrio. Agora, o que é equilíbrio de dólar? Mais uma brincadeira que eu faço, se você colocar dois economistas em uma sala discutindo câmbio de equilíbrio, eles vão te dar 3 ou mais resultados. Então, mas assim,
apesar dessa brincadeira, o que é de se esperar? É de se esperar que o dólar suavize para depois do segundo Copom, no final do primeiro trimestre, que ele esteja algo em torno de 6,05, 6, 6,10, alguma coisa assim. Lembrando que 3 meses no Brasil é longuíssimo prazo, tá? Agora, isso vai depender de quê, Muriel? Depende da taxa de juros que o Banco Central está sinalizando, mas depende principalmente de alguns outros indicadores. O indicador do setor externo. A gente está vendo que o setor externo, o resultado do setor externo brasileiro, ele piorou bastante. Piorou como resultado do crescimento econômico. Porque quando você tem um crescimento econômico muito maior que os economistas previam, você tem uma piora na balança comercial e uma piora na balança de serviços, o que pressiona. E a gente viu que em dezembro, além da sazonalidade, teve uma grande saída de dólar. Então, esse fator do setor externo, ao mesmo tempo, a inflação pressionada pelo próprio câmbio, tá? Também são fatores que tendem a pressionar o câmbio. Um setor externo, o Trump ele vai implementar o tarifaço que ele prometeu na campanha. A maior parte dos analistas acha que o que ele deve implementar deve ser bem menos do que o discurso eleitoral dele. E isso já está sinalizando nos mercados internacionais hoje uma previsão que vai ser algo nesse sentido. Então, tende a suavizar. Claro, o fiscal no Brasil, o que está sendo entregue ou o que está sendo projetado é bem menor do que o mercado esperava. Então, isso é um outro fator que pressiona. Então, é a conjunção desses fatores é que vão definir como vai estar o dólar no futuro aqui no Brasil. Então, se espera que dentro de um intervalo, né, do final do primeiro trimestre deste ano, que a gente tenha um dólar em torno de 6,05, tá? Um equilíbrio do dólar abaixo de 6 no final do ano, isso é fora do escopo, ou seja, não se espera mais isso, porque não se tem mais aquele dólar abaixo. Pode acontecer? Pode, porque a realidade está aí para humilhar os economistas, principalmente em câmbio. Mas a expectativa que a gente tem é que um dólar, no final do primeiro trimestre, em torno de 6,05 e 10, e no final do ano, em torno de 6, dependendo daquelas outras variáveis que eu coloquei. Estrela, muito importante te ouvir, e você traz todas as variáveis que podem influenciar no dólar especificamente. A gente percebe que assim é muito difícil todas elas estarem em confluência e realmente levarem para o caminho de um dólar recuando, né? Mas é importante dizer também, claro, que para recuar a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, né? Mas é importante dizer que lá em janeiro do ano passado, em 2024, a gente estava com um dólar aí a 4, quase 5. Ninguém pensaria que no fim do ano de 2024 a gente estaria com o dólar batendo 6,30 praticamente, né? Então, queria te ouvir diante desse cenário. Você falou agora há pouco que vai ser muito difícil a gente realmente olhar para esse ano e pensar num dólar a 6. Para quem está nesse momento agora pensando em guardar dólar, em olhar esse cenário, se começar a bater 6, 6,5 dólares, se começar a cair nesse sentido, a orientação nesse caso é já comprar o dólar, não esperar. Agora é não depender mais desse dólar a R$ 5,00, 5,80, 5,90, porque a tendência é de que não volte. Que avaliação você faz nesse momento? Olha, minha avaliação é que um novo dólar de equilíbrio, né, levando em consideração aquela minha brincadeira de que dólar de equilíbrio é uma coisa que desde que eu entrei na graduação de economia, os economistas não chegam a um consenso que mas é de se esperar. Eu espero um dólar ao redor de 6,05, 6,10 no final do primeiro trimestre e um dólar em torno de R$ 6 no final do ano. Eu não espero mais um dólar abaixo de R$ 6. Tá? Então, abaixo, pode acontecer? Pode. Vamos supor, se aqueles indicadores todos que eu te passei forem muito em uma direção só, olha, o governo soltar um reforço do ajuste fiscal mais positivo, o Trump não fizer nenhum tarifaço, a inflação não vier mais forte do que veio, e o Banco Central seguir com esse aumento, né, de taxa de juros, o setor externo não dá um resultado tão negativo de não reduzir muito a balança comercial, as transações de serviço, de frete não impactarem muito, aí você vai ter todos os indicadores em uma direção só, aí você pode até esperar um dólar abaixo de R$ 6. Mas a realidade ela não é o que a gente deseja, ela é o que ela é.
Então, eu acho que dificilmente todos os indicadores vão apontar nessa direção. Por isso, Muriel, eu acredito que um dólar possa estar em torno de 6,05, 6,10 no final do primeiro trimestre e uma probabilidade menor de acerto, um dólar em torno de R$ 6 no final do ano. Abaixo de R$ 6 é muito improvável que o dólar volte a conviver num patamar abaixo de 6. Então, se alguém vai comprar ou não, vou fazer mais uma brincadeira, é igual a gente, quando me pedem indicação para a bolsa. Eu falo, olha, a indicação, se você quer ganhar muito, é compre na baixa e vende na alta. A dificuldade é você entender o que é a baixa e o que é a alta. Então, no dólar, eu te digo, eu acredito que um dólar, se ele estiver em torno de 6,05, se você vai precisar usá-lo, é um bom momento para comprar. Eu não acredito que ele caia muito abaixo disso, principalmente no curto prazo. Outro ponto, Estrela, para a gente conversar é o fato de que muita gente fala, a gente não come dólar. Mas no fim das contas a gente come, né? Inclusive, não só para além de comida, a gente sabe que tem a discussão que vai para além disso, que são insumos também de modo geral. A gente vai ver, no fim das contas, diante de um cenário que o Banco Central, como você citou, está tentando controlar a inflação, vai ser difícil ainda. A gente vê, por um lado, juros aumentando, mas por outro lado, a gente está vendo um dólar que está subindo ainda assim. Então, a gente sabe que a inflação vai vir também com insumos aumentando, com vários produtos que vão começar a encarecer também na mesa do brasileiro, do consumidor. Exato, Muriel. Esse é um ponto que algumas pessoas, mas são poucos, têm dificuldade de entender. Quando eles falam, nossa, mas o custo do nosso petróleo, a gente produz aqui, o custo é esse, o custo da carne no Brasil ele é menor. Você tem que levar em consideração que produtos que são commodities, ou seja, que ele pode ser vendido no Brasil ou no exterior, o preço dele seria um custo médio mundial, ou seja, é o valor da commodity. Então, se a soja ou a carne tem um preço, o custo dela no Brasil está 60, vamos chutar assim, está 60, mas o preço internacional é 100, ela vai ser vendida no Brasil a 100, porque quem produz a carne, se você não vender, se você for obrigado a vender aqui a 60, você vai perder dinheiro. Então, você vai vendê-la pelo preço internacional, porque você pode vender internacionalmente. Claro, tem que descontar frete, descontar um ou outro produto. Você só não vende internacionalmente aqueles bens, aqueles alimentos que se deterioram, que você não consegue exportar. Então, aí o custo dele é que vai definir. Então, um aumento de dólar significa, sim, um aumento da carne, um aumento do preço do combustível, um aumento do preço de alimentos como soja, milho, porque são alimentos que podem ser vendidos internacionalmente. Então, desvalorizou o dólar, o preço dele em real aumenta e aí tem uma pressão. Não apenas nisso, como você também falou, Muriel, você tem o preço até de produtos industriais que são produzidos no Brasil, porque a cadeia de valor, os insumos dele, parte dos insumos são importados. Então, os insumos importados, eles aumentam de preço, faz com que o preço final do produto no Brasil aumente. E não é apenas de produtos importados, como as pessoas às vezes acham. Ah, não, só aqueles produtos que são importados, o azeite, né, o alimento azeite, ou seja, outros produtos, só ele que vai encarecer. Claro, o produto importado encarece e aquilo que você precisa consumir aqui, que é importado, aumenta, mas aumenta o preço também, como eu falei, dos produtos produzidos no Brasil que usam insumos importados e aqueles produtos que têm preços internacionais. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de café. O café no mundo inteiro está aumentando de preço porque aumentou muito a demanda, principalmente na China. Então, o que isso faz? Mesmo o café sendo produzido no Brasil, se o preço internacional dele aumenta, o nosso cafezinho tende a ficar mais caro, não apenas o azeite. Então, esse conjunto de condições faz com que um aumento do dólar aumente os preços dos produtos no Brasil, não apenas dos importados, e isso impacta a inflação, e impactando a inflação, impacta a taxa de câmbio, porque se você tem uma inflação maior, aquele câmbio anterior, mais uma vez, entre aspas, de equilíbrio que se tinha, o equilíbrio já não é mais aquele, o equilíbrio você vai ter que levar em consideração a inflação brasileira, né? Então, muda o patamar do dólar também. Perfeito. Márcio Estrela, consultor da Associação Brasileira de Câmbio, a Abracam. Muitíssimo obrigada, viu, pela participação mais uma vez aqui no CNN Money. Um bom trabalho para você por aí, bom começo de semana e um feliz ano novo. Muito obrigado para todos vocês. Obrigada.